Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. A maioria pensa que estava tudo bem, nada acontecendo, e do nada, uma destruição que veio de repente com o dilúvio. Mas a profecia esconde um easter egg, uma pista que ninguém percebeu. Porém, podemos analisar inúmeras teorias antes disso, que poderiam ser associados aos dias de hoje, e validar a ideia que a história se repete. Em Gênesis 6, a Bíblia revela que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, e nasceram os gigantes. Não eram homens comuns, eram seres angelicais que abandonaram sua função e vieram à Terra para gerar filhos. A Bíblia é clara. No Antigo Testamento, apenas Adão é chamado de filho de Deus. Os filhos de Adão são filhos do homem. Então, quem eram esses filhos de Deus? Eram anjos caídos, que vieram para cá com um possível objetivo: corromper o DNA humano. Pensa comigo. A longevidade antes do dilúvio era absurda. Matusalém viveu 985 anos. Depois do dilúvio, Abraão viveu 175. Cientistas cristãos têm uma teoria. Antes de Noé, nunca tinha chovido. A Terra era uma estufa de vapor, protegendo o DNA da radiação solar. Quando o dilúvio veio, essa proteção se foi. O DNA começou a degradar. Os telômeros, partes do DNA ligadas ao envelhecimento, foram afetados. É por isso que não temos mais animais gigantescos. Dinossauros, tigres dente de sabre, preguiças monstruosas. Eles viviam mais e cresciam mais. A corrupção do DNA não era só uma questão de tempo. Era uma guerra genética. A Bíblia diz que a Terra se tornou terrivelmente maligna. Não apenas por comportamento, mas possivelmente porque o DNA humano estava sendo hackeado. Os anjos caídos queriam reproduzir gigantes, soldados para destruir o povo de Deus e estabelecer esse reino maligno na terra. Havia outra profecia em Gênesis. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Deus estava construindo uma linhagem pura até o Messias. A ideia era perverter essa linhagem geneticamente, impedir a chegada do Messias. A corrupção foi tão grande que Deus teve que destruir toda a criação para proteger seu projeto original. Foi um reset, como um vírus que entra no sistema. E você precisa copiar o original para outro computador e destruir o que foi corrompido. Noé e seus filhos eram tamim, puros geneticamente. Não moralmente, mas sem mácula no DNA. Deus separou 8 pessoas, e os animais que cabiam na arca, provavelmente filhotes, para caberem. A conclusão é chocante. Seres vindos do espaço se reproduziram com humanos, adulterando nosso DNA, engravidando mulheres. Isso foi tão destrutivo que Deus teve que destruir o mundo. E o que acontece hoje? Estamos vendo experiências genéticas, alteração do DNA humano e as abduções ufológicas. Mulheres abduzidas, experiências reprodutivas, voltam grávidas e depois os bebês híbridos são retirados. Será que isso está repetindo o que aconteceu na época de Noé? E será que por causa disso Deus vai ter que destruir o mundo de novo? Ou é apenas outra teoria da conspiração? O Apocalipse vem exatamente numa época em que essas loucuras da época de Noé estão acontecendo novamente. A corrupção do DNA. Esses alienígenas, que para muitos são anjos caídos, estão criando o exército do final dos tempos. Pensa na mitologia grega. Os semideuses, filhos de deuses com mulheres, gigantes, reis da antiguidade como Mino, Aquiles, Alexandre, o Grande. Eles se diziam filhos de deuses. E os ritos das religiões mais antigas, todos de fertilidade, com figuras como Baal e Astarte. Coincidência que o comandante Astar seja uma figura tão popular na ufologia? A Bíblia fala: Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Muitos encontram seres nórdicos, altos, bonitos, que parecem anjos, mas podem ser anjos caídos, transfigurados para te enganar. Os Greys, os cabeçudinhos menores, seriam os office boys desses seres. E os reptilianos, lagartos gigantes que andam eretos, também fazem parte dessa taxonomia. Abraão não recebeu a visita de 3 anjos que pareciam pessoas. Um deles, ele chamou de Senhor, o nome de Deus. Em Sodoma e Gomorra,
Os anjos eram tão belos que os homens queriam molestá-los. Não tinham pinta de anjo como imaginamos. Eram indistinguíveis de humanos. A terra se tornou maligna. E observe, o DNA estava corrompido. O dilúvio foi a forma de Deus proteger seu povo. E hoje, a história se repete. A guerra pelo DNA pode não ser ficção. E seria uma profecia que está se cumprindo? Você está pronto para os novos dias de Noé?